Você sabia que a comunicação pode te ajudar no percurso aí para atingir suas metas? E isso em todos os sentidos, tanto no seu próprio negócio, quanto trabalhando em alguma empresa, mas o que pode estar te impedindo de crescer na carreira? É o que eu vou conversar agora com a mestre em psicologia, Cíntia Lopes. Cíntia, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo. Comunicação é poder. Quem se comunica bem, vive melhor. Pois é, e a gente estava justamente falando disso, de vários canais que a gente tem, né? Justamente aqui o Instagram. Quem já se viu nessa situação conversando com a mesma pessoa pelo WhatsApp, pelo Instagram? Eu faço isso muito com as minhas amigas e a gente conversa dois assuntos diferentes. É um excesso de estímulos e referenciais e essa comunicação muitas vezes é fragmentada, é superficial e gera muitos conflitos de comunicação. Exatamente. Cíntia, já que você é mestre nesse assunto, eu queria que você falasse pra gente como é que a gente usa essa comunicação a nosso favor. Porque da mesma forma que a gente faz na vida pessoal e enche ali enfim, de estímulos, no nosso trabalho não é diferente. Porque daí tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem o chefe que fala aqui, tem um amigo que fala aqui. Então, como a gente acerta essa comunicação para de fato ser mais assertivo? Gisele, há 15 anos trabalhando dentro das empresas com comunicação e mapeando os principais problemas de comunicação, como, por exemplo, negar a percepção do outro, desvalorização da intensidade do que o outro está sentindo, elogios manipulativos, a crítica, a queixa, o vitimismo, perguntas indutoras, são vários problemas, mas eu destaquei hoje o que está no alto da lista, o campeão, que é o pressupor, pressuposição. O que é isso? É achar que o que está claro na minha cabeça, na minha mente, está claro na mente e na cabeça do outro também. Então, essa ingenuidade de achar que o que é óbvio para mim é óbvio para o outro leva a inúmeros problemas de comunicação. Então, conflitos de toda sorte, problemas. Interessante, Gisele, perceber que esse equipamento que nós temos aqui, não é, o nosso cérebro, ele é peculiar e único para cada um de nós. Então, sempre que eu vou comunicar com uma pessoa, eu tenho que pensar quem é essa pessoa, quais são os modelos mentais que ela tem. Quais são as histórias de vida, quais são as experiências? Então eu não posso me comunicar baseado na minha experiência, sim, na experiência do outro, esse processo da empatia, não é? E nada do que está claro na minha cabeça pode estar claro na mente do outro se não for claramente comunicado. Então, se eu sou uma líder e espero dos meus funcionários determinados objetivos, por exemplo, e eu não comunico expressamente isso com clareza, eu estou sendo injusta. Olha que interessante isso. Então, precisa ser bem comunicado e levar em conta a história de vida e experiência do outro. É interessante que você fale isso, Cíntia, porque eu brigo quando alguém fala, é óbvio. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Pode ser para você, de acordo com a experiência que você tem, mas para outra pessoa, então não custa a gente ter a humildade de falar e explicar. Exatamente. Né? É um aprendizado para todo mundo. E aí eu quero falar também sobre a comunicação fragmentada. Isso também atrapalha? Como é que a gente lida com isso? Comunicação fragmentada, Cíntia. A comunicação do WhatsApp, por exemplo, né? Muitas vezes, de novo, né? Pressuposição. O que está claro na minha cabeça não está na cabeça do outro. Então, eu coloco lá um fragmento de um pensamento e mando para o outro. Aquilo traz inúmeras possibilidades de interpretação. Então, eu tenho que criar um contexto, né? Sabe aquela empresa, aquela determinada empresa, aquele pedido, aquela pessoa, fala o nome, cria um contexto, não é? Para que daí a pessoa saiba do que realmente está sendo falado. Porque a comunicação fragmentada gera inúmeras interpretações, não é? Quantos erros de comunicação, mas você falou isso. Mas dava para entender isso também. Então, quando você deixa fora de contexto, você dá margem para má interpretação ou errada. Inclusive, Franciele Miani sempre diz, o WhatsApp não tem entonação, então você não sabe se a pessoa tá falando de boa, se a pessoa tá gritando, se a pessoa tá xingando, né? Qual é o tom dessa resposta? Então, sempre tem que ter esse bom senso, né? Quando você fala de linguagem corporal servil, o que isso significa pra gente? Linguagem corporal servil, né? Por exemplo, olha que interessante, Gisele, se eu faço isso aqui, eu sou influenciada pelos outros. Se eu jogo os ombros para trás, não é? Uma postura equilibrada, o olhar voltado para os outros,
eu influencio os outros. Então, pela minha postura, eu comunico poder, comunico assertividade, que eu estou no controle, que eu tenho liderança. E muitas pessoas, até por desinformação, jogam os ombros para trás, olham para baixo, tom de voz fraquinho. Então, a Amy Cuddy, tem essa pesquisadora de Harvard maravilhosa com o livro O Poder da Presença, ela fala, quando você coloca uma postura expansiva, o olhar projetado para o outro, ombros jogados para trás, a sua respiração, uma respiração tranquila, você passa para o outro o quê? Que você está no controle, que você tem conhecimento e credibilidade do que diz. Então isso é muito importante. 55% da nossa comunicação é a linguagem corporal, apenas 7% é a palavra, por isso que a comunicação fragmentada do WhatsApp gera tantos conflitos e confrontos, E nas Porque empresas... parte dessa comunicação está na nossa ferramenta corporal. Exato. E aí é interessante, Porque a pessoa que se coloca nessa postura, ela também tem mais confiança para falar, para se comunicar. Tanto para quem está olhando e entendendo, mas para ela também. Quando você coloca conscientemente uma postura equilibrada, você aciona hormônios e neurohormônios de altíssima qualidade, endorfina, serotonina, anandamida, hormônios que nós adoramos e nós nos sentimos bem, nós nos sentimos no comando, na liderança. Observe os líderes, Cíntia, eles têm um andar diferente, Não é com arrogância, mas é um andar que demonstra uma harmonia, Bom dia, fulano, como vai? Tudo ótimo e com previsão de melhoras, Essa pessoa tem brilho nos olhos, tem textura no rosto, ela anda 25% mais rápido, ela é uma pessoa que a gente vê que ela tem um elan, um entusiasmo, diferente daquelas pessoas desprovidas de poder, que é o quê? Joga ombros para trás, o tom de voz é baixinho. Boa tarde, fulano, como vai? Vamos ver se as coisas se ajeitam, Vamos empurrando com a barriga. E esse governo que não melhora? Então, já pela postura e pelo tom de voz, você vê que a pessoa está enfraquecida naquele momento. Tá certo. Cíntia, obrigada pelas dicas, para a gente se comunicar melhor, transmitir menos erros nessa comunicação.